roxo. Nossa, minha alma tá tremendo. Bem-vindo, gente, ao Muro da Reforma. Meu Deus. Agora tem uma ligação Meu absurda Deus. com o Brasil isso aqui, tá? É. Vou contar pra vocês. Gente, nós estamos chegando agora em um monumento gigantesco em homenagem aos reformadores, conhecido como Muro da Reforma. Vem cá que você vai ver a riqueza dessa história. Aqui nesse muro nós temos 13 homens, o maior de todos, e depois 12 homens que mudaram a história do mundo. Nós temos os 3 pais da reforma protestante, que é Lutero, o iniciador, o idealizador. Ok. Zwinglio, que foi o iniciador da primeira igreja protestante reformada, e Calvino, tá? Calvino, que foi o pai de Genebra. Resumindo a história dos 3, Lutero não queria ser protestante, mas criou o movimento protestante. A ideologia dele era reformar a igreja católica. O que ele queria era reformar a igreja católica. Não criar uma nova igreja. Ok. Mas os ensinos dele e o pensamento dele provocou uma reforma. Lutero, ele literalmente, exatamente, foi excomungado. E também viveu a parte toda, a vida dele, a maior parte da vida dele escondido, né, porque ele não queria a guerra. Só que um desses discípulos que pega a sua ideia, que é Zwinglio, né, português Zwinglio, em alemão Zwingli, ele cria a igreja reformada. Então, um cria a ideia, outro cria a igreja. Tá? E a igreja reformada em Zurique começa a prosperar. Zwinglio, ele vai até conquistar alguns lugares, mas à base da espada. Zwinglio, suíço-alemão bruto. Tudo era na base da força. Ele vai até os cantões originais, né, que são os lugares originais onde você estava, Interlaken. E ali ele tem um encontro com um grupo católico que consegue derrotá-lo. E morre ele em batalha. Morre em batalha. Só que tem um detalhe nessa morte em batalha que eu acho muito legal de ser falado, que poucas pessoas falam. Que ele, nesse encontro com a morte em batalha, ele recebe um golpe no nível do seu peito, o peito abre, o coração começa a bater, eles começam a ver o coração do Zwinglio bater. E ele, nos últimos momentos da vida dele, tem uma conversa muito, muito interessante com os 2 comandantes os comandantes da batalha do outro lado. Os 2 católicos dizem assim, um fala assim, eu posso rezar uma Ave Maria para você ir, você quer um padre para rezar uma Ave Maria, para pelo menos ser para o purgatório, porque eles viam que Zwinglio era um homem de Deus. Aí Zwinglio diz assim, não há ninguém que possa interceder por mim a não ser o Espírito Santo. Uau. Aí ele dá um tapa na cara dele e diz assim, então você vai morrer aqui. O outro diz, calma, calma. Pelo menos vamos rezar por ele para que os pecados dele sejam perdoados. E aí essas são as últimas palavras de Zwinglio, ele diz assim, ninguém pode apagar os meus pecados a não ser o sangue de Jesus. Meu Deus. E aí o soldado, com raiva, pega a espada e crava no coração já dilacerado e abre, e quando o sangue dele escoe, ele grita, eu vejo o rei e vejo sua glória. E ele morre assim. Uau. Então, ele é o primeiro mártir da história, ele é o primeiro mártir da Reforma Protestante. Se cria um movimento onde grandes professores de teologia, ao verem a morte de Zwinglio, começam a mudar de campo. Que esse é Farel. Farel que está aqui. Mão fechada, dedo na Bíblia, vocês estão vendo? Esse aqui foi o pai e o pai espiritual e o pastor de Genebra antes de Calvino. Ok? Foi ele que influenciou Calvino. Ele foi professor de Calvino em Sorbonne, né? Lá em Paris. Calvino, para quem não sabe, é francês e também advogado. Ele não é pastor, ele foi advogado, legislador. Ele formou em direito contra a sua vontade. Exatamente. A questão toda é, Calvino não queria estar em Genebra. Quem obrigou Calvino a vir em Genebra foi Farel. Farel é o pai e o idealizador de toda essa reforma. Mas essa história que ele também achou que um pouco já abriga por aqui, já aceitar um pouco mais da reforma, também coincide com olha isso? Que coisa forte. Isso ele entendeu depois da primeira vinda dele. Ele veio uma primeira vez aqui, em 1531. Em 1531, Calvino veio e foi tão agradável que ele foi expulso. Eles amaram tanto Calvino que expulsaram ele daqui por causa das suas ideias puritanas e tudo mais, moralistas. Só que Calvino recebe uma palavra na porta da saída de Genebra, lá em Meran, onde eu moro, de Farel. Farel encontra com ele em cavalo e diz assim, eu amaldiçoo o teu ministério
E tudo que você fizer, enquanto você não voltar para Genebra e cumprir a vontade de Deus. Durante 5 anos, Calvino tentou fazer de tudo, deu tudo errado. Tudo travado. Tudo travado. E aí mudou o quadro aqui, porque cada vez mais a cidade de Genebra ficou pobre e piorou o quadro de Genebra. Quando eles não tinham mais solução nenhuma, eles lembraram de Calvino. E aí foi que Calvino entendeu e disse assim, é aqui o lugar do refúgio. E para falar do refúgio, quem criou esse conceito do refúgio foi esse cara aqui, Fred Guillaume. Ele era holandês, mas tinha uma fazenda enorme entre os Países Baixos e a Alemanha, que hoje a gente chama de Liechtenstein, ok? O Luxemburgo. Ele criou uma ideia de fazenda-refúgio. Ele pegava todos os huguenotes, todos os reformados fugindo, todos os escravos da época, e ele levava para a fazenda dele, em 2 anos ele mudava a mentalidade de escravo para a mentalidade de nobre. Ele diz o seguinte, na minha fazenda, a fazenda do refúgio, eu vou criar nobres para Deus. Uau. E ele trouxe o primeiro conceito de excelência da história. Então, voltando para Farel, vocês estão aí comigo? Vocês estão ainda comigo? Eu gostei disso aqui, hein? Vamos lá, calma. Isso tem a ver comigo, hein? Calma que eu Isso vou tem a ver chegar lá. comigo. Farel cria Calvino. Calvino chega em Genebra. Calvino começa a criar uma história. Théodore de Bèze sai de Fribourg. John Knox estava na Escócia. Só que eles se encontram em Genebra. Na hora que eles se encontram em Genebra, esse fazendeiro percebe uma coisa. Chegou o momento onde a fazenda se torna cidade. Deixa eu dar um parênteses aqui. O que foi ideia de Lutero, igreja de Zwinglio, foi a cidade de Calvino. Uau. Vou falar de novo. O que foi a ideia de Lutero foi a igreja de Zwinglio, foi a cidade de Calvino. Meu Deus. Uma ideia protestante, uma igreja protestante, uma cidade protestante. Uau. Pegou a diferença? Peguei. Então aqui Foi a gente escalando, né? Foi progressivo. Exatamente. E aqui a gente entende que Genebra se torna o protestantismo social. Ok. Não é uma questão de ter uma igreja para mim. É uma questão de ter uma cidade para Deus. Uau. Pegou a diferença? Peguei. E aqui, esse homem aqui, o Fred Guillaume, quando ele vem aqui na cidade de Genebra, pela primeira vez, ele olha para os muros de Genebra e diz assim, agora eu não tenho mais uma fazenda, mas sim uma cidade de refúgio. Aqui é o lugar da excelência, onde as nações poderão aprender o que é a glória de Deus é revelada. Uau, uau, uau. Fred Guillaume constrói a segunda torre de oração de Calvino. Lembra a segunda torre que a gente foi? Que tem uma inscrição, Genève, Cité do Refúgio? Sim. Cidade de Refúgio, Genebra. Foi ele que constrói, dizendo assim, agora não é mais o meu nome que cabe aqui, mas sim o nome da cidade de Genebra, a cidade de refúgio. Nisso acontece uma coisa. Se cria uma cultura de excelência, porque excelência para eles era adoração. Todo o trabalho com excelência era adoração a Deus. Nada do que eu fazia com excelência era para homens ou para luxo, mas sim para Deus. A glória é de Deus. Só lhe deu glória. Pegou agora? Meu Deus. Aqui, Fred Guillaume, ele muda todo o contexto. Tanto Lutero, quanto Zwinglio, quanto Calvino, quanto Farel, quanto Fred Guillaume, eles tinham uma cultura de excelência, porque eles entendiam o seguinte, se o escravo agir como um príncipe, ele não está agindo como príncipe porque alguém o escolheu, ou o sangue dele escolheu, mas sim porque Deus o escolheu. Posso continuar? Então Pegou, aqui... Me pegou. Pegou? Pegou. Beleza. É para isso que eu trabalho. Vamos lá. Então o que a gente está falando aqui é da ética. Eu tenho até inclusive um texto que eu quero transformar em livro, que fala sobre essa excelência do trabalho, a excelência a ética moral segundo a Reforma Protestante. Isso é adoração intensa, adoração profunda. A adoração que revela a glória de Deus é isso. Por exemplo, aqui não é um lugar onde se produz muito. Aqui não tem agricultura. Aqui não tem fauna, não tem flora direito. Aqui é muita montanha, muita rocha. O que tinha era batata. Mas não era qualquer batata, porque eles cultivavam para a glória de Deus. Não era só queijo. Tinha que ser o queijo, porque era para a glória de Deus. Não era só chocolate. Tinha que ser o melhor chocolate, porque era para a glória de Deus. Não é só um relógio. Não é só uma faca. Tudo que eles produziam, e por isso que hoje a qualidade suíça, ela é vista nas nações. Por quê? Porque pode ser uma coisa simples para você, pode ser uma coisa pouca para você, mas quando é para Deus, tem que ser o melhor. Então, quando eles vendiam um queijo, quando eles vendiam uma faca, eles não vendiam para eles vendiam para Deus.
E assim tinha que ser excelente. Vamos lá? Vamos continuar? Vamos. Tô embasbacado. Ai, vamos lá. Eu sou pastor da alegria, então eu vou ter que dar risada enquanto vocês estão... Vamos lá. Aqui a gente tem Guillaume Le Taciturne, que é diferente de Frère Guillaume. Esse segundo, ele foi o pai das Assembleias do Deserto. Quando houve a grande perseguição na França, principalmente no sul da França, lá na França, o sul da França é muito árido, é desértico, né? O clima lá. Ele, com uma multidão de 10, 15 mil pessoas, eles faziam grandes assembleias, onde ele fazia do cavalo dele um púlpito, e onde ele fazia das mulheres as protetoras da Bíblia. Vou dar um parênteses aqui, porque eu acho interessante isso aqui. No Museu da Reforma a gente tem provas sobre isso, mas como a gente tem pouco tempo, eu preciso ser curto. Ele, como não podia carregar a Bíblia era sacrilégio. Ler a Bíblia publicamente era passivo de morte, naquela época. Ter uma Bíblia na mão era punível de morte. Então o que ele teve? Ele teve uma ideia, uma estratégia. Levantou 60 mulheres, 66 mulheres, elas tinham microbíblias guardadas nos seus cabelos, escondidas nos seus chapéus. E elas detinham literalmente a defesa da Bíblia, eram as defensoras da Bíblia. Então, quando ele se reunia com a grande multidão, com a grande assembleia de 10, 15 mil pessoas, ele, ao invés de falar Provérbios capítulo 16, ele falava Fátima, capítulo 16, versículo 3. E a Fátima tirava dos seus cabelos a parte de Provérbios e ela lia o texto. Essas foram as primeiras mulheres de coque da história. Meu Deus, olha aí. E é engraçado porque tem uma correlação, porque a palavra Assembleia de Deus, na verdade, vem de uma inspiração de Gunavingre dessa história Assembleias que do deserto. Do deserto, porque Belém era desértico. E, na verdade, a Assembleia de Deus tinha um codinome, Igreja Missionária da Luz. E depois se torna a Assembleia de Deus, cuja inspiração é Le Frère Taciturne. Guillaume Taciturne. Coligny foi um grande amiral, inclusive foi um dos grandes detentores dos primeiros livros sobre a fauna e a flora do Brasil. Ele tem uma ligação completa entre esse muro, o Brasil e a Reforma Protestante. Ele foi o criador do primeiro culto religioso da Baía de Guanabara, Rio de Janeiro. Ele foi o que levantou a primeira cruz vazia para fazer o primeiro culto evangélico, né, protestante, lá no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não foi fundado, o primeiro culto religioso não foi por católicos, foram por protestantes. Só que os católicos, ao chegarem, expulsaram Coligny e falaram muita coisa para que os indígenas daquela época se voltassem contra Coligny. Coligny tem o maior livro de fauna e flora dos últimos 500 anos do Brasil primata, do Brasil antigo. Okay. E Coligny, ele fez uma profecia para o Brasil. Ele disse assim: aqui, onde os católicos querem mostrar um Jesus morto, um dia a nação viverá com um Jesus vivo. Amém. Vamos parar um pouquinho? Vamos acelerar 500 anos? Na verdade, 400 e pouquinho anos depois, o mesmo artista plástico que fez esse muro fez um tal de Cristo chamado Redentor. Na cidade do Rio de Janeiro. Se poucos entenderem, todo Cristo católico ele está morto na cruz. Porque no catolicismo a simbologia de Cristo nunca é vivo, mas sim morto. Porque a ressurreição de Cristo se dá aos padres. Então todo Cristo vivo, todo Cristo ressurreto é a simbologia do protestantismo. Okay. Por isso que a cruz protestante é vazia, não com Cristo morto, porque a cruz está vazia porque ele está vivo. E quando o artista cria o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, ele está criando um Cristo o quê? Vivo, não morto. Não existe a representação do Cristo morto, mas sim do Cristo vivo. Por quê? Porque ele está dizendo para a nação brasileira que a nação brasileira é protestante, não católica. O artista sabia disso ou foi profético? Sim, ele sabia disso. Claro. Ele criou intencionalmente. Okay. Agora, você quer saber como é isso? A mesma pedra que você está vendo aqui é a mesma pedra que foi feita lá. Meu Deus. Incrível isso. Então, magnífico. A ideia Magnífico. de Coligny, na verdade, o Cristo Redentor, o presente Cristo Redentor, foi para resgatar o que Coligny fez um dia. Ok. Ok? Foi homenagem. Agora, foi um resgate histórico. Foi um resgate histórico de uma promessa, de uma profecia. Exatamente. Agora, vamos botar para o espiritual isso aqui? Hoje, qual é a nação com o maior teor de evangelhos do mundo? Acredito que seja o Brasil. É o Brasil. E aqui, eu deixo para vocês. Coisa linda.
Isso aqui é algo que realmente faz toda a diferença. Para mim, como brasileiro, a gente está vendo o pai do Brasil, protestante, que tentou dar o seu melhor para o Brasil, inclusive ao trazer esse livro e os livros do Brasil. Hoje, todo antropólogo, todo historiador brasileiro, ele pega do recito dele para lembrar dos primeiros dias. Inclusive, a citação pau-brasil foi ele quem criou. Foi ele que criou. A bandeira do Brasil. Uau. Entendeu? Então, vocês entendem o nível? Ok, Coligny. Ele tinha um lugar aqui, na cidade de Genebra. Eu vou ter que diminuir, mas eu tenho muito mais para falar. Tanto é que vocês estão percebendo que eu não estou falando das frescas no meio. Eu só estou falando dos personagens, porque senão a gente vai demorar aqui horas, tá? Mas Coligny, essa história é muito importante. Coligny tinha uma colina, literalmente, uma colina aqui na cidade de Genebra, que ficava fazendo de barreira para os inimigos. Então todo mundo vinha atacar Genebra, ele protegia a cidade de Genebra. Calvino já falou para Coligny várias vezes. Coligny, vem para Genebra porque aqui é fortificado. Ele dizia, não, hoje a minha terra mana sangue e destruição, mas amanhã ela vai ser uma terra que vai manar leite e mel. Hoje, o lugar Coligny é o lugar dos bilionários. Dos bilionários. Estou falando do bi, não é mi. Bilionários de Genebra. Hoje as melhores mansões, hoje a criminalidade é taxa zero. O lugar de paz da Suíça é Coligny. O maior PIB da Europa e um dos maiores do mundo e da Suíça é Coligny. É o lugar do Coligny. É o lugar mais rico da cidade. E é porque ele profetizou um dia. Então as profecias dele se cumpriram de maneira surreal. Uau. Ok? Incrível isso. A gente vai agora pro próximo, que é Théodore de Bèze, filósofo, músico. Eu acho que se vocês olharem para a cara dos quatro, você vai ver que ele é o mais sorridente. Ele é o mais legal. Esse é o meu predileto. Todo mundo fica falando, você é calvinista? Eu não, eu digo, eu sou beziano. Ele foi o sucessor de Calvino. Calvino morreu cedo, morreu muito novo. Foi Théodore de Bèze que fez a sucessão dele. Durante a morte de Calvino, aconteceu uma coisa muito trágica na cidade. A cidade, durante 3 meses, chorou amargamente todos os dias. Então, a cada vez que a cidade ia se reunir pela cotidiano que Calvino plantou, eles choravam amargamente. E só se ouvia choro na cidade em vez de adoração. No quinto mês, depois da morte de Calvino, Théodore de Bèze teve uma impulsão espiritual de dizer assim, chega, porque Calvino nos criou para sermos a cidade da alegria. E nós seremos conhecidos como a cidade da alegria. E nós seremos conhecidos como a cidade da paz. Genève, la cité de paix et de joie. Por isso que hoje eu entendi que Deus deu... Esse aqui é um parâmetro. Deus deu essa missão para a gente de continuar a visão da joie, da alegria. Porque Théodore de Bèze entendeu, essa cidade não pode parar a revolução não pode parar, a reforma não pode parar, ela tem que continuar. E ele, com alegria, constrói nada mais nada menos do que o sonho de Calvino, que é a faculdade de teologia. Calvino deu aulas no Colégio Calvin. Théodore de Bèze trouxe a visão de fazer a faculdade de Calvino. Essa aqui é a primeira faculdade pública da história, onde tem teologia, psicologia, filosofia, direito. Todas as faculdades daquela época existiam para nobres e somente para nobres. Essa aqui é a primeira universidade onde qualquer pessoa que quisesse estudar, ela poderia estudar. O filho do carpinteiro, o filho do pedreiro, ele podia se tornar doutor. Aqui o sonho de Calvino se realiza para dizer o seguinte, todo mundo que quiser e com esforço pode realizar o impossível. E aqui nessa faculdade se cria tal da teologia sistemática. A teologia que traz um sistema. E aqui se cria teologias como pneumatologia, soteriologia, outros termos teológicos. Do espírito, né? Da queda, e aqui a gente tem todo um pensamento que foi trazido por Théodore de Bèze. Por isso ele é o pai da academia. Ok? Ele que traz essa pureza da reforma, porque tanto Farel quanto Calvino, Farel também foi muito professor e terminou a vida ensinando, mas tanto Farel quanto Calvino eles eram mais expositores da Bíblia. Théodore de Bèze ele foi o construtor da ideia de academia. Por exemplo, não existia jardim botânico. Bèze foi o primeiro que construiu o jardim botânico da história. A química moderna, a botânica moderna, foi criada por ele. Meu Deus. Então aqui a gente está falando de coisas que saem do quadro para o mundo. Então esses até hoje. Né? Exatamente. Esses 3 representam o velho mundo, a Europa. Esses 3 representam o novo mundo. E esse novo mundo ele foi anunciado pelo quarto, que é John Knox.
John Knox ele estabelece o mundo em Genebra. Se você observar bem, temos 3 escudos aqui, certo? Agora a gente vai ter a visita dos chineses aqui. Vamos lá. 3 escudos. O escudo de Berna. Vamos esperar um minutinho, senão vai estragar. Não dá pra esperar. Corta um minutinho. Dá sim, amor. A gente continua. Ô, Caio, pega aqui na diagonal que vai falar dos 3, não vai? Isso. É bom que a gente muda a cena. Então a gente pode fazer também o episódio Velho Mundo e Novo Mundo. Pode ser Pronto. também. Pode ser também. Então aqui a gente já está representando, através de John Knox, o novo mundo. São esses 3 do final. Se vocês observarem, temos 3 escudos aqui embaixo. Ok. O escudo de Berna, que é a capital da Suíça. O escudo de Genebra, que é literalmente a cidade. E a gente tem um escudo intruso, que é estranho. Por que esse escudo está aqui? Que é o escudo da Escócia. Opa. E agora eu explico para vocês. John Knox, ele foi o pai da diplomacia moderna. Ele pregou a reforma dentro da Inglaterra. Só que, na verdade, na nobreza inglesa, tinha a Maria Stuart, que era escocesa, que também fazia parte desse Reino Unido. E as duas eram irmãs, a rainha da Inglaterra e a rainha da Escócia. Mas as duas brigaram. E John Knox conseguiu fazer com que Maria Stuart, a rainha da Inglaterra, recebesse o protestantismo. O objetivo dele era da Inglaterra, a rainha da Inglaterra. Só que o rei da Inglaterra, ao entender o entendimento de John Knox, ele abre a igreja anglicana. Para que ele fosse o senhor. Só que Maria Stuart entende que, na verdade, aqui em Genebra tinha uma autoridade que podia, né, influenciá-la melhor, que era Calvino. E aí começa e inicia essa amizade entre a Escócia e Genebra. Genebra, até hoje, recebe 40% do PIB da Escócia. Meu Deus. Madeiras que hoje construíram, pedras que construíram esses prédios, todos vieram da Escócia. Todos da Escócia. Então é E a uma Escócia, nação irmã. exatamente. E a Escócia se torna nada mais nada menos uma das nações mais poderosas do Reino Unido, dando de frente com a Inglaterra todas as vezes e ninguém sabia por quê. Tanto é que a Inglaterra tentou invadir várias vezes, mas nunca conseguiu, Não conseguiu. porque houve a mesma proteção de Genebra. E é incrível que hoje ela é representada aqui e John Knox, ele prepara novos ventos. E o primeiro vento que ele prepara dessa nova leva, Roger Williams. Roger Williams foi um autor de um livro chamado Soul Liberty. Vocês vão entender. Ele saiu da Inglaterra para um lugar chamado Nova Inglaterra. E ele no navio, ele escreve esse livro falando sobre esse novo lugar precisa ter sonho, ele precisa ter liberdade e ele precisa ter, merecimento de causa. O que significa? Esse novo lugar, para todo mundo que for, ele precisa sonhar, ter liberdade para ter esse sonho e conseguir, se esforçar muito, esse sonho. E aí ele constrói um conceito que eu acho que você vai lembrar, que é o conceito American Dream. Ok. O sonho americano. Ok. E aí tem uma tal de uma estátua que representa esse conceito de Roger Williams, que é uma estátua... Estado da Liberdade. Pegou? Então, começa essa ideia dentro do movimento John Knox. Ele foi o Pilgrim, foi um dos primeiros protestantes a fundar a nação americana. Posso te dar um parecer sobre isso? Eu acho que essa aqui é uma... Mas ele era escocês, não? Não, ele era inglês. Inglês, ok. Inglês. Se eu não me engano, também tinha escocês. Eu acho que tinha os dois, mas presta atenção, olha que loucura. Todos os países de fundamento protestante são os países mais prósperos do mundo. Falei isso com o Caio esses dias. Todos os países de fundamento católico são os países mais corruptos e mais difíceis de se lidar. É verdade. E se você observa, hoje, os Estados Unidos, por causa dessa cultura, ele se torna rico. A Dinamarca, a Noruega, a Finlândia, você pode ir, meu filho, a Suécia, todos os países de cunho protestante prosperam. A Holanda, Ok. todos eles com livre espírito ou livre pensamento constroem muito mais rápido. Não importando os recursos naturais. Porque se você observar no hemisfério sul, os recursos naturais dos países católicos são muito maiores. Muito maiores. Mas a corrupção do sistema faz eles entrarem em outro... E a mentalidade, né? Exatamente. Agora vocês me sigam aqui, porque eu quero trazer para vocês o pai da diplomacia em outro nível. Aqui a gente está falando de Roger Williams, representatividade dos Estados Unidos, mas a gente vai falar agora do pai de
todo um povo, de toda uma raça que foi transformada através dele. Vocês conhecem Londres? Já foram em Londres? Sim. Vocês lembram que tem uma Abbey de Westminster, no centro de Londres? Não. Eu vou lembrar Tenta você. melhorar. Eu vou lembrar você. Tem um lugar no centro de Londres que é tipo uma capela, é um castelo. Amor. E esse castelo, ele tem uma torre. E numa torre tem um relógio. Ok. Você lembrou agora? Lembrei. Lembrei. Esse relógio foi ofertado por 2 protestantes, um que chamava Patek e outro que chamava Felipe. Ah, Pegou? ah, E essa torre é uma torre chamada Big Ben. Ok. oh, Ai, caiu. Eu Não, Desculpa, perdão. faz de novo. mas tem que ser aberto aqui dentro. Não. Não, Aqui, tá ó, agarrado, uma não. aqui, ó. Aí, foi. Patek Philippe. Então, essa torre se chama Big Ben. Essa torre, nada mais, nada menos, é do que a torre de relógio mais conhecida do mundo. Sim, Você percebeu, ao andar na cidade de Genebra, que tem várias torres com relógios no centro? percebi. Ah, Ok. Essa torre, ela não foi nada mais, nada menos construída para dizer o seguinte, que todos ao passarem aqui, vejam no relógio os tempos mudarem, mas o coração que mudou a todos. Qual é esse coração? Cromwell. Cromwell, protestante, na cidade de Londres, ele cria uma lei de abolição dos escravos. Ele entende que todos os negros e todos os escravos do mundo não podem ficar sendo tratados do jeito que são tratados. E ele cria uma lei abolicionista. E sabe o que ele faz? Ele pega o palácio dele e entrega para o povo, e diz para a rainha, olha, o meu palácio vai ser a voz do povo, mas nunca ferindo a sua autoridade. E pela primeira vez na história, monarquia e democracia acontecem no mesmo lugar com harmonia, porque o único lugar no mundo onde acontece democracia e monarquia é Londres. É Londres. E o que é que acontece com isso? Porque um protestante disse assim, mesmo respeitando as autoridades, como está escrito em Romanos capítulo 14, eu quero também mostrar que o pequeno também tem voz. E ele entrega toda a riqueza dele, inclusive o palácio dele, para que se torne o parlamento britânico, Opa. a voz do povo. meu Deus. Então aquela torre que você vê, que todo mundo vai lá tirar foto, na verdade, nada mais nada menos é do que o parlamento britânico atrás, Sim. que é Sim. a Abbey do Westminster. E esse lugar se torna a voz do povo. O que significa e o que é poderoso aqui? Que o protestantismo não só dá voz àqueles que têm talento, àqueles que são merecedores da atenção, mas ele dá voz para o pequeno. Ele dá voz e atenção para aqueles que precisam. Ele alimenta aquele que está com fome. Ele tira da escravidão aquele que está preso. Ele liberta, como está escrito em Isaías 61, e dentro da lápide, e na lápide de Cromwell está escrito Isaías 61. Ele teve boas notícias, ele deu liberdade aos cativos, ele com o Espírito de Deus, com unção, trouxe das cinzas alegria. Cromwell é a visão e o protótipo daquele que é o libertador dos povos modernos. Se você observar, todos esses homens aqui, eles trabalhavam pela mesma causa. Lutero trabalhou pela mesma causa. Zwingli trabalhou pela mesma causa. Os 4 trabalharam pela mesma causa. Os 3 lá atrás trabalharam pela mesma causa. E qual é a mesma causa? A causa de mudar uma mentalidade e trazer as 5 solas no cotidiano da vida das pessoas. Se eu for deixar bem claro... Isso tinha trazido uma destruição emocional, intelectual, cultural gigantesca. O povo gemia. Claro, porque todo aquele que está aprisionado na subserviência do outro Não prospera. não cresce. Vive pelo sonho do outro. Não cresce. O que acontece é o seguinte, e nós, povos do Hemisfério Sul, precisamos aprender isso. Eu acho que essa é a leitura que eu preciso que todo mundo entenda, e é por isso que eu estudei tanto esse assunto. Eu acho que esse é o meu quórum. Se todos nós do Hemisfério Sul aprendêssemos a pensar livremente sobre sonho, sobre liberdade e sobre construção do futuro, ninguém estaria onde está. Com os recursos que temos, com o pensamento que nós temos, se fosse mudado isso, o que seria o Brasil hoje com o pensamento Potência suíço? mundial. Seríamos os donos do mundo. E com o coração que temos, seria muito mais humilde até.
Só que o problema está aí. O pensamento com o qual a gente foi formado é um pensamento de subserviência sempre. Onde o que vem de fora é melhor. Onde o que fala diferente é melhor. E eu me submeto a ele. Não é eu me coloco junto com ele, ou eu me agrego a ele, ou eu aprendo com ele para fazer melhor. Você entende a diferença? Totalmente. Então, totalmente. Cromwell, Roger Williams, todos eles com o mesmo coração, em gerações diferentes, eles pensavam simplesmente isso. O quê? Nós precisamos dar voz àqueles que não têm. Nós precisamos dar amor àqueles que não têm, dar cuidado àqueles que não têm, porque aqueles que receberão isso poderão fazer mais do que a gente. Uau. O último é Boxai. E a gente termina aqui. Mas a igreja anglicana foi por influência do John Knox. John Knox, ok. Foi antes de Cromwell. Na verdade, a igreja anglicana, se a gente for ser bem claro assim, historicamente, foi uma rebeldia do rei inglês ao não querer se submeter mais à igreja católica. E não também querer submeter a igreja protestante. Ele quis criar uma nova igreja. Ok? Boxai. Essa história é uma das histórias mais impressionantes. Boxai, príncipe da Transilvânia. Ele foi húngaro e também foi um dos principais personagens do Novo Mundo do leste europeu. Porque, para vocês entenderem, o Velho Mundo, ele contém na Europa Ocidental. A Europa Oriental, a gente vê como Novo Mundo também, né? O leste europeu todo. Sim. Boxai, ele foi literalmente um homem que viveu o celibato, vivia dentro trancafiado do castelo dele, lendo a Bíblia e sempre praticando os costumes calvinistas.